Olá, boa tarde. O Gazeta Entrevista desta quinta-feira começa agora. É o último programa da semana e eu tenho aqui comigo o prazer de conversar com Coronel Ulisses, um pré-candidato ao governo do estado do Acre, que vem conversar com a gente, obviamente, sobre política e sobre as primeiras movimentações aí, com foco nas eleições de outubro. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Queria deixar aqui os meus cumprimentos aos nossos telespectadores, às nossas pessoas que estão nos assistindo. Ulisses, você vai ser pré-candidato por qual partido, afinal de contas? O Patriotas te deixou na mão, foi isso mesmo? E agora você vai ser por qual partido? Nós recebemos o convite para ser o candidato majoritário na chapa pelo DEM. Na verdade, pelo Democratas. Na verdade, a aliança entre o Democratas, o Patriota e o PSL, ela continua como havia sido combinado anteriormente. Com a saída do Bolsonaro, do Patriota, nós ficamos meio que sem saber qual partido nós deveríamos adentrar. E veio esse convite para ir pelo DEM, fizemos toda a análise conjuntural e entendemos que o DEM é o melhor partido nesse momento para que a gente possa manter essa candidatura. Por que insistir em uma candidatura ao governo quando seria um caminho menos difícil o parlamento aqui no estado? Na verdade, é um desafio que foi colocado diante da nossa vida. E eu, como um militar que jamais rejeitei qualquer missão, mesmo que ela fosse difícil, aliás, eu tenho na minha vida um lema que chama-se missão dada é missão cumprida, nós aceitamos esse desafio até mesmo para dar uma oportunidade para a população ter um leque de escolha. Nós vemos hoje duas candidaturas, uma que é a continuidade do fracasso de um Estado. E a outra? E a outra, na minha opinião, ela não chega a ser algo tão diferente. Por que Me parece trocar 6 por meia dúzia. Mas quais são os elementos que fazem com que você afirme isso? Gladson Cameli seria o mesmo de Marcos Alexandre. Eu te pergunto isso porque eu já emendo uma outra pergunta. O que um provável governador, Ulisses, teria de executar de diferente do que está aí? Vamos por partes. Responde só a primeira parte da pergunta. Tá, a primeira parte da pergunta. 6 por meia dúzia. Gladson Cameli, Marcos Alexandre. Por quê? Porque não é o novo. Não há renovação. É o mesmo do mesmo. E quando nós colocamos o nosso nome, nós queremos uma mudança verdadeira de fazer com que esse Estado venha a crescer, a se desenvolver. Nós somos totalmente contra uma política de florestania que foi implementada desde 1999 como o governo da floresta. E nós queremos mudar isso. Nós temos que investir aqui o agronegócio, nós temos que investir nos empresários, nós temos que ver os empresários como trabalhadores que geram emprego e renda para a população. E não ver o empresário como um inimigo, o empreendedor, como sendo um mafioso, um criminoso, porque é assim que ele é visto por esse governo. Mas, Ulisses, olha, o governador Tião Viana, ele foi eleito há praticamente 8 anos com a retórica de que a quarta gestão da Frente Popular no governo do Acre deveria ser focada na industrialização. Bom, daí surgiram grandes projetos, como Peixes da Amazônia, Adão Porquito, e o governador Tião Viana, me parece que podemos fazer diversas críticas à gestão dele, à condução da política pública, mas na forma como ele aplica. Dizer que o governo do estado do Acre não incentiva e trata como mafioso os empresários, não seria mais correto dizer que o governo federal tem uma carga tributária muito carrasca com o empresário?
Porque o que é possível o governo estadual estimular para que a instalação de indústria é feito, não? Não. O que o Ulisses faria de diferente? Então vamos Veja lá. bem, começando, logicamente que o governo federal tem uma contribuição muito grande na carga tributária, mas o Estado também tem. O ICMS hoje do nosso Estado, que é um tributo estadual, está praticamente sendo cobrado na entrada. Não, Né? é cobrado na entrada. Sim, né? mas hoje está havendo uma bitributação. É só você conversar. Estou falando isso porque nós temos dentro da minha família empresas. Eu sou empreendedor também. E nós temos passado por isso. E quando eu falo que nós somos tratados de maneira desleal, eu vou mudar aqui o termo, de maneira desleal, é porque, primeiro, o governo não tem que fazer empresa e nem participar de empresa. O governo tem que fomentar. Ele tem que dar os meios necessários para que os verdadeiros empreendedores possam trabalhar e gerar emprego. Governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é o empreendedor, juntamente com a mão de obra, trabalhador. Isso vai gerar riqueza. Não, eu concordo. E o que acontece? O que nós vemos hoje, que é o discordo que você colocou, é exatamente uma concorrência desleal. Primeiro, coloca-se o governo para ser concorrente do empresário. Segundo, um grupo de empresários formado pelo governo, uma panelinha, o cara não é empreendedor, o cara nunca teve essa vocação, mas é chamado para ser empresário. Não, você vai montar uma empresa disso, daquilo, e a partir de agora o governo vai direcionar isso para você. E os verdadeiros empreendedores, aqueles que têm a vocação, são prejudicados devido a essa deslealdade na concorrência. Então, e outra coisa, a questão da industrialização, ela passa primeiro pela cadeia produtiva. Como é que nós vamos ter industrialização aqui se nós não temos os insumos? Então, quando alguém falar em industrialização, nós queremos industrialização para o nosso Estado? Nós queremos. Mas nós temos que iniciar com a agricultura familiar, séria, e também com o agronegócio. Nós estamos na contramão do mundo e na contramão do Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo quando se fala em agronegócio. O Brasil tem condições de sustentar 1 bilhão de pessoas com o que ele produz todos os anos. Dá para sustentar 5 vezes a população do nosso país. E o nosso Estado não tem condições nem mesmo de suprir a necessidade interna. Se fechar a BR agora, como tem esse risco, nós estamos dependentes de outros estados. Não, sem dúvida. Então nós não produzimos nada, em detrimento de quê? De uma política errada, onde o povo está sendo sacrificado para que os europeus, como aconteceu no COP23 agora, o nosso Estado novamente foi vendido. E foi vendido por mixaria. Se o pessoal lá quer que nós não derrubemos nenhuma árvore que seja intocável, que eles paguem para isso, mas que eles paguem royalties para cada cidadão. Mas essa é a retórica do governo. Mas não existe isso. Então, o problema está na execução, mas o problema está talvez na fiscalização também. Mas o pagamento por serviços ambientais, o Acre tem uma das leis mais modernas. Quem entende do assunto fala que o Acre tem uma das legislações mais modernas nessa área. Olha, o Acre tem uma legislação que pode ser até moderna, mas não atende à necessidade da população acreana. Ela não atende porque torna o povo miserável. Qual foi o valor que foi trazido e negociado agora no COP23 na Alemanha para o nosso Estado? Tu sabe qual foi o montante? 100 milhões. O que é 100 milhões, meu amigo? O que é 100 milhões para que a gente não deixe intocável a nossa floresta, onde, na verdade, a nível mundial, a nível de Brasil, 30%, existe 30% de preservação a nível de Brasil. A nível mundial, 10%. Aí a nível do Acre, 80%. Ulisses, mudando um pouco, só pegando o gancho pelo que você falou anteriormente, a respeito do ICMS especificamente. Quando você fala que o Estado do Acre precisaria rever, talvez, as alíquotas, você não está raciocinando como se você eternamente não fosse ser governo? Porque uma vez governador, a sua retórica vai mudar, não? Porque você vai precisar do dinheirinho no loja, não vai? Veja bem, todos os governadores que passaram nesses 20 anos, nenhum foi empreendedor. Todos eles vieram simplesmente da iniciativa pública, do público. Isso é fato. Exatamente. Então essas pessoas não sabem o que é matar um leão por dia, como eu sei.
A minha família tem empresa. Nós temos em torno de 1.000 funcionários. Nós temos uma folha de pagamento que gira em torno de mais de R$ 1,5 milhão, fora os encargos e tributações que nós temos. O governo é sócio majoritário de qualquer empresa. Então eu sei muito bem o que o empreendedor precisa. E um grande exemplo aqui, o pessoal vive, eu estava nos Estados Unidos agora, o pessoal vive batendo no Trump. A própria imprensa só falta crucificar o cidadão. O rapaz vai ser reeleito. Ele baixou todos os impostos. E quando ele baixou esses impostos para as empresas, gerou 38% de emprego. E tudo isso fez com que a economia naquele país viesse a crescer. Um exemplo, o Paraguai. O Paraguai tinha vários impostos, reuniu em um único imposto, estilo IVA. Uhum. Né? E aí o que acontece? Baixou para 20% o imposto. Está crescendo em torno de mais de 6%. E o nosso estado não cresce. O nosso estado, inclusive, está 13 anos atrás de Rondônia em termos de PIB. O nosso PIB hoje é o PIB de Rondônia há 13 anos atrás. Mas você concorda que é uma comparação inadequada, não? Não é inadequada. Não. Nós temos o Rondônia, inclusive é um estado que nasceu 20 anos depois do Acre. Agora lá eles tiveram a visão econômica, a visão liberal. Aliás, aqui, se nós tivéssemos seguido aquilo que Vanderlei Dantas, que foi um governador liberal, ele pensou e deixou pronto para o nosso estado desenvolver, que ele que trouxe os primeiros pecuaristas, abriu para os paulistas virem para cá para produzir, para desenvolver. Se tivesse seguido aquela linha de pensamento, onde a linha de pensamento dele era que o Acre deveria ser integrado à Amazônia e integrado ao Brasil, e sendo um contribuidor para a economia, e não dependente como nós somos hoje. Mas isso foi quebrado pela política atual. Aí nós viemos para uma política de que é melhor ser seringueiro. Seringueiro é escravo, homem. Eu estou percebendo, Ulisses, que o debate da campanha de 2018, veja bem, campanha para governo do Acre de 2018, me parece que está caminhando para um debate velho a respeito da polarização entre pecuaristas e ambientalistas. Isso, você vem com a retórica da novidade, mas esse tipo de debate polarizado dessa forma, que novidade que tem? A novidade é que nós queremos, em primeiro lugar, tratar a segurança com seriedade, porque é a principal necessidade do nosso Estado hoje. Nós queremos tratar a saúde não construindo hospitais e fazendo isso ou aquilo, ou até mesmo deixando tantas obras paradas dentro da saúde. O que a saúde precisa hoje? A saúde precisa hoje zerar a fila de remédios e zerar a fila de consulta e de exames. Se nós conseguirmos esses três fatores dentro da saúde, nós já teremos feito muitas coisas. A partir daí a gente vai pensar em novos investimentos. Qual a relação entre segurança e educação, na tua visão? Primeiro que a segurança ela é a base de tudo. A segurança é a base de tudo? A segurança é a base de tudo. Se você pegar no livro A Riqueza das Nações, de John Smith, que é o livro que é seguido pelos americanos, Adam ele fala, Smith, né? Adam Smith, Adam Smith, ele fala o seguinte, que a responsabilidade do Estado é segurança e infraestrutura. A partir daí, as outras coisas, elas vão funcionar se nós tivermos estabilidade nesses dois fatores. Eles cumprem isso com qualidade. Tanto que o maior orçamento que tem no governo americano, quer seja a nível estadual, municipal, até mesmo a nível federal, é a segurança. Mas os Estados Unidos precisam, né? Nós precisamos. Se o nosso Estado fosse considerado um país hoje, seria o 4º país mais perigoso do mundo para se viver. Ulisses, nós temos 13% de analfabetos, de acordo com o IBGE. Isso para você não precisa ser resolvido inicialmente para a gente? Tem que ser resolvido. Mas tem como que ser resolvido. Você colocou aí a segurança mas se eu não tiver segurança, o aluno não sente segurança para ir para a escola. Porque ele pode ser agredido dentro da escola. Porque no caminho da escola ele pode morrer. Ele não tem a segurança, inclusive, de fazer amizades, porque lá, dentro da escola hoje, nós temos o quê? Drogas. Nós temos gangues.
Nós temos facções que, inclusive, ameaçam os professores. Os professores não podem dar aula hoje, porque quando os professores começam a dar aula e se ele cobrar um pouco mais do aluno, exatamente para que aquele aluno venha a crescer e futuramente seja um bom profissional, ele não pode porque ele sofre ameaça, o aluno diz assim, olha, meu irmão é da facção, vai vir conversar aqui com a senhora, professora. Então a segurança está totalmente entrelaçada hoje em todos os aspectos da saúde, da educação, do comércio. Como é que o comerciante vai ter segurança para vender se hoje as facções, o cara da facção vai lá no supermercado dele, compra tudo e não paga. Ele vai embora e ele não pode cobrar não, se cobrar ele morre. Ele tem que pagar todo mês, alguns bairros como Taquari, Cidade do Povo, Calafate, alguns comerciantes têm que pagar todo mês para poder permanecer aberto. A segurança hoje, ela tem que ser estabilizada. A partir da estabilização da segurança, nós podemos ter uma educação melhor, uma saúde melhor e principalmente a geração de emprego e renda, porque o que tem levado a essa grande violência que nós temos no nosso estado hoje é exatamente a falta de emprego. Nós temos em torno de 120 mil pessoas desempregadas nesse estado. Para concluir, só em uma palavra, é otimista em relação ao novo comando da PM? Acha que vai dar certo? Torço para que dê certo, porque o Coronel Quintara é um amigo, é uma pessoa competente, qualificada, mas não depende dele. A questão da segurança hoje, só quem resolve chama-se o comandante-em-chefe, que é o governador do estado. Luiz, queria agradecer a tua participação. É claro que é sempre agradeço. Um tempo que não dá para conversar tudo que a gente gostaria, Claro. mas agradeço a tua participação. Muito obrigado. Bom, Gazeta Entrevista volta em instantes. Até lá.